Você sabe como deve ser feita a limpeza da sua geladeira? Pode parecer uma besteira, mas é preciso fazer a higienização correta para evitar a proliferação de bactérias e assim preservar a saúde de toda a sua família. A maneira de como os alimentos ficam dispostos na geladeira influencia na conservação e faz com que estejam próprios para o consumo. O refrigerador é dividido em partes com vários níveis de refrigeração e as partes superiores devem armazenar os alimentos com durabilidade menor, como queijos, leite e iogurtes. Nessa parte aqui de cima você sempre vai colocar o que estraga com mais facilidade, que geralmente você compra e tem que consumir de imediato porque já tem uma durabilidade menor. Então aí vão os queijos, os iogurtes, os presuntos, por exemplo. Então aqui, esse queijo, você vai guardar nessa parte aqui. Nessas geladeiras que hoje em dia você não tem essa gaveta extra fria, você pode guardar na primeira prateleira. Já é indicado porque já está bem próximo ao congelador. E o leite você pode guardar aqui. Tem muita gente que acaba guardando o leite na porta da geladeira. Mas como é um alimento que depois que você abre, você tem que consumir no máximo em 3 a 5 dias, porque ele vai ficando ruim, ele é muito perecível. Então é interessante que você não coloque na geladeira para evitar essa variação de temperatura. Sempre na primeira prateleira para ele ficar bem acondicionado. Já no final da geladeira ficam os alimentos com uma menor necessidade de refrigeração, como frutas e verduras. Quando vier ao supermercado, na hora das compras, dá prioridade a frutas, legumes e verduras. E quando chegar em casa, lavar todas antes de colocar na geladeira. Frutas e verduras sempre na última prateleira. E todas as geladeiras têm essa gavetinha que a gente pode armazenar com bastante cuidado, que é essa aqui, certo? Então aí a gente pode guardar frutas e verduras, pode até separar, colocar aqui em cima as frutas e nas gavetas as verduras para poder o alface também não ficar ruim, certo? Então vamos exemplificar aqui. No caso eu vou tirar desse plástico, certo? O ideal também seria ele estar higienizado. Você pode até também higienizar as folhas, já tirar todas aqui, higienizar e colocar também num recipiente bem lacradinho, até para facilitar, entendeu? Mas aqui... A maçã é interessante que você guarde ela assim, com a casca, porque a maçã ela vai oxidando muito rápido. Então, numa temperatura, numa entrada de oxigênio ou até na luz da própria geladeira, ela vai ficando preta, então não é interessante. Então, a maçã é interessante você comprar até ela pequena para você poder consumir uma maçã. Caso a gente acaba comprando uma maçã grande, bonita, não come toda e ela se estraga. Então, a maçã também bem higienizada pode ser guardada até num pratinho de vidro para não ficar solto. Aqui nessa parte. O mamão da mesma forma, certo? E outra coisa, uma dica interessante é porque o mamão às vezes a gente abre e não consome ele todo. Você pode também pegar um mamão, deixar ele com a casca, é claro, e cortar assim em fatias e dentro de um recipiente. Quando for querer consumir, é só pegar o recipiente. Na porta da geladeira ficam somente os alimentos em conserva, condimentos e enlatados. O ideal é que quando a dona de casa chegue da feira, chegue do supermercado, ela primeiro lave essa lata, porque essa lata estava no supermercado há muito tempo, as pessoas pegam na lata, a gente não sabe de onde elas vêm, então é interessante que você lave com uma buchinha, um pouquinho de sabão, e aí sim você abre com um abridor normal e despeje no recipiente, preferencialmente de vidro, porque não vai ter, porque o plástico acaba liberando algumas substâncias, mas se for um plástico livre de bisfenol A, não tem problema. Então você pega um recipiente, despeja o conteúdo dentro e você pode guardar na porta da geladeira sem problemas, certo? Outra coisa interessante que a gente pode guardar na geladeira é geleia, porque também tem uma durabilidade bacana. Na porta da geladeira são produtos que não estragam fácil, né? Ela tem uma durabilidade maior. Por quê? Uma durabilidade maior, exatamente porque na hora que você abre a geladeira, você acaba trepidando muito, o alimento ele vai tremer muito. Cada vez que você abre, ele vai se movimentar. Então ele já ele já é um alimento industrializado e ele está bem fechado, bem vedado no recipiente de vidro. Então isso vai dificultar que ele altere a temperatura. Então se ele não fica alterando a temperatura, com certeza a durabilidade vai ser maior. Ele está bem fechado, bem lacrado, então não tem problema. Os alimentos bem lacrados podem ser guardados na porta da geladeira. Ana Paula, uma coisa muito frequente hoje em dia, a gente vê os ovos, sempre foram, os ovos guardados na porta da geladeira. Exatamente. Eu acho que todo mundo lembra daquela cestinha, dos recipientes aqui na porta da geladeira. É correto? Mantém-se usando
Continua os ovos sendo guardados na porta da geladeira? Em muitas casas, as pessoas acabam guardando os ovos na porta da geladeira, o que é muito errado. E assim, às vezes a dona de casa nem tem muita culpa, porque as próprias geladeiras já vêm com o recipiente dos ovos na porta. O interessante é que você guarde dentro de um recipiente fechado e, preferencialmente, também aqui na primeira prateleira, perto dos frios, porque você tem que garantir a integridade do ovo, né? O ovo é um alimento que ele se estraga também facilmente, a casca é muito permeável, então numa oscilação de temperatura ela pode ficando fina e pode se quebrar. Uma coisa também interessante, uma dica interessante é você guardar o ovo com a parte pontudinha para baixo, para poder a gema centralizar e aí o ovo durar ainda mais. Então, se você não tiver um recipiente como esses que vêm, né, você pode guardar em qualquer outro recipiente de vidro ou de plástico e lacrar bem e guardar aqui próximo aos frios. Carne, frango, qual é o modo correto de guardar na geladeira? O interessante é o seguinte, se for uma carne que você vai consumir logo, você pode colocar aqui no congelador, e porque ele garante mais ou menos 0 graus Celsius. E se por acaso você for querer consumir no almoço do dia seguinte, você pode colocar para descongelar na segunda prateleira. Então fica a dica aqui. Gaveta e última prateleira, frutas e verduras. Prateleira do meio, carnes em fase de descongelamento. E aqui na primeira gaveta, sempre colocar frios, ovos e aqueles alimentos que sobraram, por exemplo, do almoço. Aquelas sobras que você tem que consumir logo. Então tudo que você vai consumir em menos tempo, mais visível, certo? E aqui você pode guardar as carnes. Sem problemas, certo? As carnes congeladas, elas vão durar realmente bastante tempo, mas se você for consumir logo, você pode até guardar na geladeira se for de um dia para o outro. Para descongelar, pode ser na segunda gaveta, mas para armazenar, que seja aqui no congelador. Outra coisa interessante que a gente também tem que prestar atenção é que a temperatura da geladeira ela tem que ser na média de 5 graus, certo? Não pode ser a mais do que isso, porque senão fica muito quente e o ar não circula bem. Também não é legal colocar os alimentos muito perto um do outro para poder facilitar a circulação. A especialista ainda orienta que a geladeira deve ser limpa com uma frequência de 15 dias. E a borracha da porta, responsável pela vedação e o bom funcionamento do eletrodoméstico, também deve ser trocada quando apresentar algum problema. Esses detalhes contribuem para a conservação dos alimentos e também para a saúde da sua família. Tá vendo? Dicas bem simples, mas que vão fazer muita diferença na prevenção de doenças aí na sua casa.